Boa noite, bem-vindo a todos para mais uma sexta-feira, nossa palestra doutrinária, com muita alegria no coração, acreditando na família sempre. Bem-vindo, Edilson, Cíntia. Vamos esperar nosso irmão, Dr. Marcelo, que é nosso convidado de hoje. Saudade de todos sempre, de estar neste ambiente, recebendo essa energia maravilhosa. Sueli, maravilha, meus irmãos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Dona Delza, Mônica, Deus abençoe a nós todos sempre, esse trabalho de luz. E todos trabalhando muito, né, na nossa casa mental. E hoje essa nossa palestra será com este assunto tão importante para cada um de nós, né? Pronto, o Dr. Marcelo chegou, vou convidá-lo agora. Já está ouvindo o convite, sejam todos pedindo licença para entrar em seus lares, nos aconchegarmos juntos, né, numa roda de amor, de alegria, por estarmos compartilhando mais esse momento. Deixa só o Dr. Marcelo conseguir com a conexão. Aguardando. Recebeu o convite, Dr. Marcelo? Aqui para mim está aparecendo aguardando. Se não conseguiu, você sai da live e você entra novamente, que eu envio o convite, tá? Que pode ser a conexão do momento. Sejam todos bem-vindos. Pronto, eles não conseguiu. Saia da live e entre novamente. Mas eu vou mandar novamente o convite. Vamos ver se... Isso normalmente é a conexão, tá, doutor? Olha, deu tudo certo. Bem-vindo, boa noite, doutor Marcelo. Boa noite. Cumprindo mais uma vez a nossa agenda, vamos abrir nossos trabalhos com a mensagem de abertura do livro 365 Dias de Gratidão, de Flávia Melissa. A mensagem fica: você tem um universo inteiro dentro de você. Todas as dores e aflições humanas existem dentro de você para lembrá-lo da sua condição humana e de sua proposta de aprendizado. Foi isso que veio fazer aqui, aprender. Cada pequena dificuldade é sua professora. Cada pequeno desafio é uma nova oportunidade. E quando você conseguir se sintonizar com esta realidade, a gratidão será a única oração. Olha que maravilha, não é? Nosso Deus bom, justo e misericordioso está sempre nos dando a oportunidade do progresso e do crescimento. Que possamos cada vez mais alimentar essa conscientização para esse processo de crescimento ser sempre pelo amor, pela fraternidade, pelo bem-querer, pelo bem-estar. Mas se de alguma forma estamos fora do prumo, fora do rumo, fora do norte magnético, temos a bênção da dor para corrigir, né? E hoje a gente vai tratar bastante dessa limpeza diária, como fazemos nosso banho, né, físico. Temos a limpeza da saúde mental. O Dr. Marcelo vai estar aqui conosco hoje. Vou apresentar ele daqui a pouco. Vamos à prece inicial para iniciar nossos trabalhos. Pai amado, Jesus misericordioso, Maria Santíssima e Espiritualidade amiga, estamos aqui rogando a tua presença, a tua ajuda diante das nossas imperfeições na condução desse trabalho de hoje. Pedimos que o Dr. Marcelo seja inspirado na arte de transmitir os teus ensinamentos, Pai, através da responsabilidade da medicina que ele exerce. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos em teu nome.
que possamos dar por iniciados os trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, o Lar de Maria hoje trouxe o Dr. Marcelo Cesário, trabalhador do Centro Paulo de Tarso e Vinhedos, São Paulo. Médico ginecologista, câncer ginecológico e mastologista. Apresentador do programa Momentos Espirituais da Rádio Capela, FM 105.9 da cidade de Vinhedos. Esses programas ficam gravados em áudios também no YouTube, no Spotify Podcasts. Para procurar, é só digitar CEPT. C de casa, E de escola, P de Paulo, T de transmissão, Vinhedo. Busque lá esses programas maravilhosos que o doutor Marcelo está à frente para ajudar no dia a dia nessa reforma íntima que todos precisamos. E, por fim, como todos nós, o doutor Marcelo, na sua humildade, é um ser, como ele coloca, cheio de imperfeições a serem transformadas em virtudes. Maravilha, doutor Marcelo. Seja bem-vindo ao Lar de Maria, no ambiente nosso virtual, são todos seus. Ô Bruno, que honra e que alegria receber o carinhoso convite de você e a oportuna satisfação de fazermos mais um amigo apresentado pelo não menos amigo Jaime Ribeiro, e para mim eu só tenho a agradecer a oportunidade e também, como você falou no início, sobre a gratidão, eu me lembro com alegria daquela passagem que o apóstolo Paulo nos ensina: de tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem dos que amam o Senhor. E dos que não amam também, só que eles não sabem ou não percebem. Então, esses tudos do Paulo de Tarso são lições muito preciosas. Tudo posso naquele que me fortalece. Enfim, são vários tudos, né? O amor tudo sofre, tudo pode, tudo supera, tudo perdoa e assim por diante, né? Então é uma alegria muito grande você fazer essa colocação da gratidão e nós termos isso também como terapia, né? A gratidão também hoje consiste também numa terapia valiosa. Bom, então, para nós entrarmos aqui no nosso tema sobre a saúde mental do espírito, eu gostaria primeiro de introduzir o conceito de saúde, que não é apenas o bem-estar físico, mental e social que a Organização Mundial de Saúde coloca para nós. É um conceito mais amplo lá na visão espírita, e o conceito de saúde foi muito bem abordado, não somente pela AME, a Associação de Médicos Espíritas, né? Sobretudo a Associação Médico Espírita do Brasil, capitaneada pela saudosa Marlene Nobre, e ela vai nos ampliar esse conceito, dizendo que é um estado de completo bem-estar bio, psíquico, sócio-espiritual, porque envolve fatores biológicos, psicológicos, sociais e espirituais, que influenciam em toda a nossa trajetória. Diferente da medicina do corpo, que evidentemente que é exercida em larga escala nos dias de hoje, o Espiritismo descortina um novo modelo, o modelo da medicina da alma. E como nós vamos compreender e aprender lá na obra O Livro dos Espíritos, obra basilar, obra fenomenal, obra que nós consideramos um verdadeiro diário oficial do universo, né? Não é diário oficial da União, é um diário oficial do universo ou do multiverso, principalmente no livro terceiro, em que nós vamos encontrar as leis morais,
Então, a alma, lá na definição dos benfeitores espirituais, é o espírito encarnado. O espírito, com E maiúsculo, é o princípio inteligente da criação. E o espírito, com E minúsculo, são os seres inteligentes da criação. E o Kardec teve uma sacada muito legal quando ele propõe para os benfeitores espirituais se a trindade universal não seria Deus, Espírito e matéria, que são os três elementos principais componentes do nosso universo, né? Então, Deus, Espírito e matéria são os componentes que formam aquilo que ele chamou de trindade universal. No paradigma médico espírita, nós vamos encontrar a definição de que o ser humano é um conjunto complexo, constituído pelo corpo físico, pelos corpos sutis e pela alma. Aquilo que é chamado de corpos sutis, o Kardec denominou como perispírito. E o Paulo de Tarso, de maneira poética, colocou como corpo espiritual em algumas de suas cartas. Então ele diz que a prioridade desse conjunto complexo deve ser a prioridade da alma. Mas, infelizmente, nós ainda damos prioridade para as coisas materiais. Na obra Pensamento e Vida, ditada pelo Espírito Emmanuel, através das abençoadas mãos do apóstolo da caridade, Francisco Cândido Xavier, o Emmanuel vai nos ensinar que a saúde é como a posição de uma residência que denuncia as condições do seu morador. Uma residência bem cuidada mostra que o morador é uma pessoa que está envolvida com os cuidados adequados daquela moradia. Ou então ele compara como um instrumento que reproduz em si o zelo ou o desleixo das mãos que o manejam. Então, uma enxada que serve de manuseio para o trabalhador rural, se ela é bem cuidada, se ela é bem conservada, ela vai demonstrar como é o cuidado das mãos que manejam aquela enxada. Entretanto, quando nós saímos das mãos do Criador, nós fomos criados simples e ignorantes. Todos, simples e ignorantes. E se nós fizéssemos a caminhada reta, através do pensamento reto, do comportamento ético-moral reto, nós seríamos classificados em nossa evolução seguinte, como espíritos bons e, mais tarde, como espíritos puros. Então, essa seria a classificação que o Kardec também, de maneira muito didática, coloca na obra O Livro dos Espíritos, sobretudo na questão número 100. Não é a questão 99, é 99 mais 1, 100. E lá, só que como nós fazemos as escolhas incorretas, nós nos desviamos e nos tornamos espíritos imperfeitos. E essas imperfeições fazem com que nós fiquemos muito acumulados de gordura, entre aspas, de imperfeições. E para nós voltarmos ao caminho reto, nós temos que passar pela chamada porta estreita. E para entrarmos na porta estreita, nós temos que emagrecer, entre aspas. Nós temos que nos
que nos livrarmos das nossas imperfeições, porque eu não sei se você sabe, Bruno e amigos, mas essa porta estreita, ela não sofreu reforma, ela continua estreita. Então, se nós não nos despojarmos das nossas imperfeições, nela não entraremos. E não entrando, retardaremos o processo de aquisição dessa outra etapa que nós nos tornaremos espíritos bons. É verdade que somos portadores de virtudes, somos portadores... não é tudo ruim que nós somos constituídos, mas nós temos que nos despojarmos de muitas das nossas imperfeições. E a falta cometida, como nós temos muitas imperfeições, nós cometemos muitas faltas. Essas faltas operam em nossa mente um estado de perturbação. E esse estado de perturbação fazem com que com que ondas de pesar e de acusação daqueles que prejudicamos recaiam sobre nós. E recaindo sobre nós, essas ondas negativas, elas vão instaurar desarmonias de vastas proporções nos centros da alma, como nos ensina o Emmanuel. E mais tarde nós vamos compreender que, quando eu digo mais tarde, é na evolução da trajetória da humanidade, né? Nós vamos compreender que saúde real é a perfeita harmonia da alma. Tive uma pequena paralisação de uma ligação que chegou e eu já recusei. Muito bem. Nós vamos encontrar na obra do nosso querido Francisco Cândido Xavier alguns exemplos dessas ondas negativas que recaem sobre os centros da alma. Então, nós vamos identificar lá na obra Missionários da Luz, aquele famoso caso do Segismundo, que, aliás, acho que é o capítulo mais extenso que eu tenho conhecimento, né? A reencarnação de Segismundo é um capítulo que tem mais de 60 páginas no livro, e é um capítulo que, até hoje, os pesquisadores se debruçam nele, tal a riqueza de informações lá contidas, tanto no aspecto genético, quanto no aspecto da medicina quântica. Enfim, são várias informações que nós temos ainda que aprender muito sobre ele. E lá na obra Missionários da Luz, o que aconteceu? Em vida passada, por causa de Raquel, o Segismundo tirou a vida física do Adelino. Tirou essa vida física com um tiro. E esse tiro atingiu a altura do coração da vítima. Na vida atual, o Segismundo renasceu como filho de Adelino e Raquel. Ou seja, ele nasceu como filho daquele que havia sido sua vítima na encarnação anterior. Então ele renasce como filho de Adelino e Raquel e traz, já na formação do seu corpo físico, o problema cardíaco que só se manifestaria mais tarde como doença do tônus elétrico, provocando uma arritmia no seu coração por volta dos 40 anos de idade. Ou seja, aquilo que nós lesamos em outrem, amanhã também, possivelmente, seremos lesados. Não à toa, o mestre
nos ensina que Pedro guarde a espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Muito bem. Evidentemente que nós vamos encontrar o posicionamento ainda na obra Pensamento e Vida, sobretudo no capítulo 15, capítulo intitulado Saúde. Então, nós vamos encontrar o nosso Emmanuel dizendo que a cólera e o desespero, a crueldade e a intemperança criam zonas mórbidas no nosso organismo como um todo. E isso faz com que as nossas células fiquem enfraquecidas. E esse enfraquecimento faz com que haja o sistema imunológico fique desprotegido. E o sistema imunológico ficando desprotegido, isso faz com que isso se torne um caminho fértil para a ação dos mais variados agentes infecciosos virais, infecciosos bacterianos, infecciosos das mais variadas ordens, dando a abertura às mais variadas doenças. Se nós pudermos definir depressão em uma palavra, nós definiríamos como tristeza. Em duas palavras, tristeza prolongada. E em três palavras, tristeza prolongada e permanente. A depressão, ela nos leva ao nosso organismo como um todo a fazerem com que as células também sejam o reflexo do ser pensante que habita o nosso corpo. Esse ser pensante é, evidentemente, o espírito. E esse ser pensante, quando ele se envolve nessa tristeza prolongada, evidentemente que o seu sistema imunológico também é levado a um grau maior de desproteção. E esse grau maior de desproteção faz com que a célula fique predisposta às mais variadas doenças. Então, tanto a depressão, como a inanição, como a estase, nós aprendemos no colégio que toda estase é prejudicial. A água parada leva à infecção. A água contaminada vai fazer com que bactérias, com que germes, com que vírus se proliferem. Se nós temos água parada no nosso pulmão, o derrame pleural, que é conhecido como derrame pleural, isso vai acarretar uma possibilidade maior de infecção. E aquele derrame pleural pode levar a uma infecção sem controle e essa infecção sem controle culminar com a morte. Estamos dizendo isso para deixar claro que toda estase é prejudicial. E a depressão, ela é muito perigosa por causa disso, porque nos leva a uma inanição, nos leva a deixarmos de cuidar do nosso corpo, deixarmos de cuidar da nossa saúde mental e favorecer, consequentemente, a aquisição das mais variadas doenças. E o Emmanuel complementa: a tuberculose, o câncer, a lepra, a ulceração aparecem como fenômenos secundários, residindo a causa primária no desequilíbrio dos reflexos da vida interior. Olha só. Então, se nós estamos desequilibrados no nosso mundo íntimo, se nós estamos vivenciando essas imperfeições,
sobretudo o egoísmo, o orgulho, a vaidade e tantas imperfeições que ainda não nos despojamos, isso dá uma abertura a um desequilíbrio no nosso mundo íntimo, e esse desequilíbrio leva ao aparecimento das mais variadas doenças. Então, por exemplo, o egoísmo. O cara que é egoísta, como que ele se comporta? Primeiro eu, depois os meus, aos outros, nada. Então, quer dizer, é um comportamento completamente oposto àquilo que o mestre veio nos ensinar. Eu até me recordo de um dos amigos lá do nosso querido Chico Xavier, que ele contava que o Chico dizia, ao contrário de nós, Bruno e amigos, que nós costumamos dizer assim: eu não levo desaforo para casa. E o Chico dizia: eu não levo elogio para casa. Olha que grandeza de alma, né? Ou seja, os amigos do Chico diziam que quando algumas pessoas ficavam elogiando e cercando ele de adulação, cercando ele daqueles fenômenos, vamos dizer assim, de puxa-saquismo, isso incomodava demais ele. E ele não gostava. Então ele costumava dizer isso: eu não levo elogio para casa. Desaforo eu levo para casa. Uma vez que ele tem o coração repleto de amor, de perdão, de tolerância, então, evidentemente, que ele levava desaforo para casa. Mas elogio, ele não queria saber. Muito bem. Então, todos esses sintomas mentais de ordem envolvido com a depressão, com a ansiedade se caracteriza, sobretudo, como uma aflição, como uma angústia, como uma perturbação excessiva do espírito, sobretudo causada pela incerteza. Então, esses fenômenos relacionados à ansiedade, eles muitas vezes também provocam esse desequilíbrio. Evidentemente que um pouco de ansiedade não só é permitido, como é saudável, porque a ansiedade, ela nos estimula a agir. Agora, a ansiedade excessiva, aí não, aí ela é perniciosa, porque ela nos leva à mesma ação da depressão, ela nos leva à inanição, porque nós não conseguimos trabalhar com a incerteza, e não trabalhando com a incerteza, não trabalhando bem com a incerteza, nós nos colocamos numa posição de desequilíbrio do mundo íntimo, e esse desequilíbrio do mundo íntimo vai se refletir sobre as células, dando abertura para as mais variadas doenças, e se isso ocorre lá no cérebro, pode levar às alucinações mentais, pode levar a manifestações de doenças, não propriamente a esquizofrenia clássica, mas a esquizofrenia like, né? Semelhante à esquizofrenia. Então, veja você como que é importante a busca desse equilíbrio, a busca da perfeita harmonia da alma. E nós vamos encontrar isso também, um exemplo disso que nós acabamos de colocar, lá na obra do Chico Xavier, né, para surpresa de ninguém, né, na obra do Chico Xavier, nós vamos encontrar todos os exemplos que foram antecipados e que a psiquiatria, mais tarde, veio comprovar. Não somente a psiquiatria, como várias e várias disciplinas. Tanto é que aquilo que o André Luiz falou lá na década de 40 a respeito da glândula pineal, os
os próprios cientistas materialistas, hoje, nela, reconhecem uma ação importante de transcendência. Muito bem. Então, lá na obra Ação e Reação, nós vamos encontrar o caso de Adelino Silveira. Guardem esse nome, hein? Adelino Silveira. No século XIX, o Adelino era filho adotivo de um fazendeiro de grandes posses. Ambos eram muito unidos. Aos 42 anos, seu pai casou-se com uma jovem de 21 anos, a mesma idade de Adelino. Aconteceu que os dois jovens, Adelino e a madrasta, apaixonaram-se e ambos tramaram a morte do pai e marido, né? A pretexto de cuidar do pai enfermo, Adelino deu uma bebida forte ao dono da fazenda e depois ateou fogo ao seu corpo. Foi uma morte muito dolorosa. Depois de tudo consumado, Adelino casou-se, mas não conseguiu ser feliz, atormentado pelo remorso. No mundo espiritual, os padecimentos foram intensos e contínuos. Finalmente arrependido, reencarnou no século XX como Adelino Silveira e, desde pequeno, teve seu corpo tomado por um eczema extenso que o dominava quase por inteiro. Então, veja você como que ficam impressas as marcas em nosso perispírito daqueles desatinos que provocamos, a tal ponto que nós queremos sentir na pele aquilo que provocamos em outros em existências transatas. Me lembro também de uma história que se encontra também na obra Ação e Reação, de dois pilotos que reencarnaram no século XX e eles morreram quando o avião começou a ser implantado. Ainda eram aviões para poucas pessoas. E um desses aviões, logo no começo das experimentações, dois pilotos tiveram suas vidas ceifadas em um acidente. E lá na obra Ação e Reação, nós vamos encontrar a explicação. Nós vamos encontrar a explicação desse ocorrido, que em encarnações anteriores, aproximadamente 300, 400 anos atrás, esses dois pilotos que tiveram suas vidas ceifadas nesse acidente, eles pegaram um inimigo político, levaram no alto de uma torre em uma cidade da Europa, do interior da Europa, pegaram esse inimigo e jogaram do alto da torre, evidentemente assassinando-o. E eles conseguiram um progresso espiritual muito acentuado. Na obra, eles eram benfeitores espirituais. Ou seja, eles se recuperaram de maneira inequívoca. Mas eles pediram uma existência para ter a morte, a morte de um acidente de avião, para sentir na pele o que eles acarretaram a esse irmão que teve sua vida ceifada. Muito bem. Nossas emoções doentias mais profundas, quaisquer que sejam, elas geram estados enfermiços. O nosso querido Emmanuel nos ensina na obra Pensamento e Vida. Os reflexos dos sentimentos menos dignos que alimentamos voltam-se sobre nós mesmos, depois de convertidos em ondas mentais, tumultuando o serviço das células nervosas e manifestando-se em doenças, seja na pele, seja nos órgãos viscerais,
seja na medula, seja no tronco cerebral. E esses reflexos menos felizes, em se derramando sobre o córtex encefálico, eles produzem alucinações que podem variar da fobia oculta até a loucura manifesta. Olha só, fobia oculta até a loucura manifesta. Fobia oculta, evidentemente que nós nos recordamos que são 3 os principais medos da humanidade. O primeiro medo não é o da morte. O medo da morte, de acordo com o pessoal da psicologia profunda, o medo da morte está em terceiro lugar. O segundo medo é o medo de barata. Então, ter medo de barata é mais frequente do que ter medo da morte. E o primeiro medo, Bruno e amigos, é o medo de falar em público. Então, veja você como que é o nosso psiquismo, né? O principal medo da humanidade é o medo de falar em público. Em segundo lugar, é o medo de barata, possivelmente porque tivemos inúmeras existências, inúmeras vezes estivemos no caixão, inúmeras vezes éramos muito apegados ao corpo físico, se somos até hoje, imagina em existências transatas. E como éramos muito apegados ao nosso corpo, convivíamos com as baratas percorrendo o nosso corpo. Então, vamos dizer assim que uma das explicações seria essa, né? E o terceiro lugar, o medo da morte, embora o nosso querido Kardec, com a doutrina espírita, veio matar a morte, a tal ponto que nos trouxe os 5 princípios básicos da doutrina. Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade com os espíritos, reencarnação e pluralidade dos mundos habitados. Pluralidade dos mundos habitados é um capítulo que fala o tempo todo sobre evolução. Então, se o Darwin não tivesse se atrasado na sua lei de evolução, provavelmente ele usaria o termo lei de evolução. Mas ele trouxe lá nas leis morais a lei do progresso, que tem muita analogia com a lei de evolução. Muito bem. Nós vamos encontrar também a importância das endorfinas. A ciência tem demonstrado que a prática do amor é tão extraordinária que produz endorfinas, substâncias produzidas no cérebro, analgésicos naturais, que podem suavizar e até eliminar a dor. Além da sua potente ação analgésica, ao serem liberados, estimulam a sensação de bem-estar, conforto, melhorando o estado de humor e alegria. Todos nos recordamos do Vanderlei Cordeiro de Lima, que ia vencer a maratona da Grécia em 2004, e ele foi interrompido por aquele nosso irmão inglês, né? E aí ele estava no auge da produção de endorfinas enquanto corria. Só que como houve a brusca interrupção, o corpo dele sentia dor para voltar a produzir as endorfinas em grande quantidade como ele estava antes. E nesse meio tempo, infelizmente, ele não conseguiu estabelecer o equilíbrio e foi ultrapassado pelos 2 outros maratonistas, mas, evidentemente, que o que ficou para a história foi a bela apresentação do Vanderlei Cordeiro de Lima. Então, isso dá para ter uma ideia da importância e da ação das endorfinas. Bem,
Bruno, caminhando aqui para o nosso desfecho, eu gostaria de fazer uma colocação que quando nós cultivamos religião e espiritualidade, nós vivemos mais tempo e com maior bem-estar. Nós temos hábitos de vida mais saudáveis. Somos mais felizes e integrados no meio em que vivemos. Somos mais saudáveis e sofremos menos que adoecemos. Então, a saúde é a perfeita harmonia da alma. Nós podemos encontrar uma pessoa num leito de dor, vivendo uma doença incurável, vivendo sob cuidados paliativos, num câncer terminal, mas no seu mundo íntimo, se ela se encontra em perfeito equilíbrio, se ela se encontra com o seu coração repleto de amor, repleto de perdão, repleto de tolerância, esse conceito de saúde é muito mais amplo do que a visão transitória que ainda temos, comparando com uma pessoa que se encontra no auge da sua vida física, que se encontra, por exemplo, dirigindo um carro de último modelo, conversível, com os cabelos esvoaçando, mas que no seu mundo íntimo encontra-se à beira de uma depressão profunda, à beira de um transtorno de ansiedade, de complexidade, muitas vezes que não podem retroceder, que não podem voltar à sua harmonização. Então, eu gostaria de finalizar com uma história que o Adelino Silveira contou quando ele contou na obra Kardec Prossegue, quando ele convivia lá com o nosso querido Chico Xavier. A história diz assim, Adelino Silveira é o nome dele, né? O nome do autor da obra. Ao longo dos anos em que ia a Uberaba, conheci muita gente. Gente boa, gente meio boa e gente menos boa. Algumas o tempo vai apagando lentamente, mas jamais terá a força suficiente para apagar de minhas lembranças a personagem encantadora que vocês vão passar a conhecer. Vi-o pela primeira vez numa das reuniões do Grupo Espírita da Prece. Quando as reuniões terminavam na madrugada e ele aguardava a sua vez com um brilho no olhar à medida que se aproximava do médium. Trajes pobres, descalço, pés rachados indicando que raramente teriam conhecido um par de sapatos. Calça azul, camisa verde com muitos remendos, pele escura, cabelos enrolados, nos lábios uma ferida. Chamava-se Jorge. Creio que deve ter tomado poucos banhos durante toda a vida. Quando se aproximava, seu corpo magro, mal alimentado, exalava um odor desagradável. Em sua boca, alguns raros tocos de dentes totalmente apodrecidos produziam um hálito quase insuportável. Quando se aproximava, tínhamos pressa em dar-lhe dinheiro para ele buscar pipoca, doce ou refrigerante, para nos livrarmos da presença desagradável dele. Jorge morava com o irmão e a cunhada num bairro muito pobre, uma favela, quase um cortiço. O irmão e a cunhada eram boias frias. Jorge ficava com as crianças, fazia-lhes mingau,
trocava-lhes os panos, assistia-os. Alma assim caridosa era difícil de encontrar naqueles dias. Pois o Chico conversava com ele 5, 10, 20 minutos. Nas primeiras vezes pensava, meu Deus, como é que o Chico pode perder tanto tempo com ele quando tantas pessoas viajaram milhares de quilômetros e mal pegaram em sua mão? Por que será que ele não diminui o tempo do Jorge? Somente mais tarde fui entender que a única pessoa capaz de parar para ouvir o Jorge era ele. Em casa, o infeliz não tinha com quem conversar. Quase todas as vezes em que lá estive, lá estava ele também. Hoje, passados tantos anos ao escrever estas linhas, ainda choro. Nunca ouvimos de sua boca qualquer palavra de queixa ou revolta. Seu diálogo com o médico era comovente e enternecedor. Jorge, como vai a vida? Ah, tio Chico, eu acho a vida uma beleza. E a viagem foi boa? Muito boa, tio Chico. Eu vim olhando as flores que Deus plantou no caminho para nos alegrar. Do que você mais gosta de olhar, Jorge? O azul do céu, tio Chico. Às vezes penso que o Senhor Jesus está me espiando por detrás de uma nuvem. Ele falava de soquinho, né? O Bacélio falou isso para nós numa palestra aqui. Depois o visitante falava da briga dos gatos, da goteira que molhou o telhado, da goteira que molhou a cama, do passarinho que estava fazendo ninho no telhado. Quando pensava que tudo tinha terminado, o dono da casa ainda dizia: agora o nosso Jorge vai declamar alguns versos. Eu chegava até a me virar na cadeira, perguntando a mim mesmo onde é que o Chico arruma tanta paciência. Jorge declamava 1, 2, 4 versos. Bem, Jorge, agora para a nossa despedida, declame o verso que mais gosto. Qual, tio Chico? Aquele da moça. Ah, tio Chico, já me lembrei. Naquelas horas, o centro continuava lotado. As pessoas se acotovelavam, formando um grande círculo em torno da mesa. Jorge colocava então o colarinho da camisa para fora, abotoava o único botão do seu surrado paletó, colocava as mãos para trás à semelhança de uma criança quando ia declamar na escola ou perante uma autoridade, olhava para ver se estava sendo observado e sapecava inflado de orgulho. Menina, penteia o cabelo, joga as tranças para cacunda, queira Deus que não te leve de domingo para segunda. Quando terminava, o riso era geral. Ele também sorria, um sorriso solto e alegre, mas ainda assim doído, pois a parte inferior de seus grossos lábios se dilatava, fazendo sangrar a ferida. Aí, ele se aproximava do médium que lhe dava uma pequena ajuda em dinheiro. Em todos aqueles anos, nunca consegui ver quanto era. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. Depois colocava o dinheiro dentro de uma capanga, onde já havia guardado as pipocas, os doces, dando um nó na alça do pano. Para se despedir, ele não se abraçava ao Chico, ele se jogava, sim, todo por inteiro em cima do Chico. Falava quase dentro do nariz do Chico e eu nunca ouvi ter aquele recuo instintivo como eu tivera tantas vezes. Beijava-lhe a mão, o qual também beijava a mão e a face dele, ao que ele retribuía, beijando os dois lados da face do Chico, onde ficavam manchas de sangue deixadas pela ferida aberta em seus lábios. Nunca vi o Chico limpar
na presença dele, nem depois que ele se tivesse ido. Eu, muitas vezes, ao chegar à casa dele, molhava um pano e limpava o que passamos a chamar carinhosamente de o beijo do Jorge. Não saberia dizer quantas vezes pensei em levar um presente àquele pobre irmão. Uma camisa, um par de sapatos, uma blusa. Infelizmente, fui adiando e o tempo passando. Acabei por não lhe levar nada nunca. Lembro-me disso com tristeza e as palavras do apóstolo Paulo se fazem mais fortes nos recessos de minha alma. Façamos o bem enquanto temos tempo. Enquanto temos tempo. Enquanto temos tempo. De repente, fica muito tarde. Jorge desencarnou. Desencarnou numa madrugada fria, completamente só em seu quarto. Esquecido do mundo, esquecido de todos, mas não esquecido de Deus. Contou-me o Chico que foi este nosso irmão, de pele escura, cabelos enrolados, ferida nos lábios, pés rachados, mau cheiro e mau hálito, que, ao desencarnar, Jesus Cristo veio pessoalmente buscar. Entrou naquele quarto de terra batida, retirou Jorge do corpo magro e sofrido, envolto em trapos imundos, aconchegou-o de encontro ao peito e voou com ele para o espaço como se carregasse o mais querido dos seus irmãos. Enquanto temos tempo. Gálatas, capítulo 6, versículo 10, é a carta de Paulo aos Gálatas. E eu gostaria de encerrar com um pensamento de John Wesley. Faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, todas as horas que puder, para todas as pessoas que puder, enquanto você puder. A nossa querida irmã Dulce da Bahia dizia que quando ela inspirava, ela dizia: obrigado, nosso Senhor Jesus Cristo. E quando ela expirava, ela dizia: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvar, pedir e agradecer. Pois não, Bruno? Que bênção, né? Que bênção. Sem dúvida. A madre falava que a medida de amar é amar até doer, né? Exato. E A própria irmã Dulce, né? E isso temos que não teorizar, né? Porque a gente teoriza muito as coisas, né? E esse convite que você tanto reforçou sobre a prática do bem, né? A procrastinação tão estudada, né? Porque protelamos tanto o que podemos fazer hoje, né? Como o próprio Mário Sérgio Cortella nos relembra em uma das suas falas, que façamos o nosso melhor hoje, enquanto não podemos fazer melhor ainda, né? E sucessivamente vamos melhorando a cada dia com a oportunidade que temos hoje, né? Porque a gente sempre quer a melhor condição. É a mesma coisa do trabalhador, não é? O trabalhador, ele tem que se colocar à disposição do trabalho, né? Se o trabalho apareceu, vá com afinco, não é? Que você vai estar sendo assistenciado. Maravilha de palestra, não é? De conversa, de diálogo, de colocações, de
literatura, né? Então ficou aí o Missionários da Luz, Ação e Reação, Pensamento e Vida, não é? A abordagem bibliográfica, além de tantos exemplos maravilhosos, né? Do Caco Barcelos, como você citou, da psicografia com Chico. Queria só frisar, né, algumas falas que você disse mais uma vez, a harmonia da alma. Olha que coisa maravilhosa, de profunda Harmonia da alma, isso. Como a gente tem que, na nossa reforma íntima, buscar essa harmonia. Por mais que existam várias orientações, não é? Mas na individualidade do ser, você tem que buscar a sua, né? Essa sua harmonia da alma. O que é que ele realiza, que a gente hoje fala tanto, né? De sentido da vida, de propósito, não é? Da escolha do trabalho, que ele realmente, se você sinta o amor. Então, fica esse convite maravilhoso. Assistam novamente essa palestra para estudo, não só para escutar, mas principalmente para estudar, não é? Ou seja, pega uma dica que o doutor Marcelo nos colocou, vai lá no livro, dá uma pesquisada, unifica com outro pensamento. Essa é a finalidade maior que a doutrina nos traz, não é? Da profundidade do pensar, né? Do refletir e conscientizar e aquilo me transformar de alguma forma. Dar os últimos recados, vou devolver a palavra para o doutor Marcelo para fazer a prece final. Nossa próxima palestra doutrinária, na próxima sexta, será com a psicóloga Kátia Dias, tratando o tema O Sublime Ato do Perdão e seus Benefícios. E no sábado, nosso programa quinzenal de bate-papo, nós estaremos com nosso amigo Jaime Ribeiro, tratando o tema a doutrina espírita é o futuro das religiões, ou seja, não que ela se ache melhor, mas a questão das quedas das nomenclaturas e a religião que Jesus professou a todos nós, o amor e a caridade. Então fica o convite para todos, conheça nossos trabalhos sociais, está aí no rodapé o nosso site, o nosso WhatsApp, que também está aí fixado para saber dos tratamentos espirituais, querendo participar e saber quais são as atividades que estão em funcionamento no Lar de Maria, fica o convite. Doutor Marcelo Cesário, um amigo conquistado, parabéns, adoro sua cidade, Vinhedos, essa cidade linda, maravilhosa, de boa temperatura, frente a esse interiorzão de São Paulo, como São José do Rio Preto e Ribeirão, né? Então, você é uma abençoada também aí, viu? Devolvo para a prece, meu irmão. Quando vier para cá, é só dar um grito que vai ser uma honra poder abraçá-lo pessoalmente. Satisfação. Bem, então vamos aproveitar essas irradiações de amor que foram desenvolvidas ao longo dessa hora de reflexão e, ajoelhados espiritualmente, vamos, em primeiro lugar, agradecer a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, aquele que é o nosso amigo de todas as horas, de todas as horas. Agradecer aos benfeitores espirituais que com tanto amor, tanta dedicação, tanta tolerância com as nossas imperfeições nos estimulam, nos fortalecem, nos iluminam e, de posse desse sentimento de gratidão, nós queremos pedir humildemente que essas, ainda que pequeninas irradiações de amor, possam ser úteis e que possam servir de terapia para toda a humanidade encarnada e desencarnada, para os nossos governantes, para os seus assessores, que eles tomem as decisões que beneficiam o coletivo e não os interesses pessoais. Que essas irradiações beneficiem a tantos irmãos que se encontram em leitos de dor, vivenciando doenças incuráveis. Beneficiem também irmãos que se encontrem em asilos, em orfanatos, em creches, desamparados, afastados dos familiares. Que a tua bondade, Mestre, os ilumine e os fortaleçam para superar esses momentos. Pedimos, enfim,
não somente pelos nossos amigos, mas também pelos nossos opositores. Não somente pelos que nos alegram, mas também por aqueles que provocam as lágrimas. Permita, Senhor, que os bons espíritos nos auxiliem, a fim de que tenhamos mais uma semana produtiva e que nós possamos nos esforçar para nos tornarmos pessoas melhores e servirmos de inspiração para aqueles que conosco convivem. Que assim seja. Que assim seja. Doutor Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. Uma pessoa que perguntou, só se cair, você vença o medo de falar em público, é o tema de um livro. Perguntaram a literatura para vencer o medo de falar em público. Você lembra de alguma também, doutor Marcelo? Tem Puxa, também. agora, de cabeça, não me lembro, mas a literatura é vasta, viu? Tem vários oradores, né, que dão dicas preciosas. Eu gosto muito de um livro que se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. A Dale Do Dale Carnegie, E esse é um, né, que ele dá dicas preciosas. Ele tem um também, que é Como Falar em Público e Encantar Pessoas, e do medo, né? Vença o medo de falar em público. Eu deixo esses dois também para a pessoa que perguntou aí, tá? Agradeço a participação de todos, soltando os coraçãozinhos para vocês todos aí também, e para todos que divulguem nossas palestras. Mais uma vez, o trabalho é de Jesus para todos vocês. Um beijo no coração, doutor. Parabéns pelo trabalho e continue firme aí nos podcasts. Vamos acompanhar, tá? Beleza. Só uma... Esse que vai ter sábado, que é o estudo quinzenal, é sábado que horas? É sábado às 17 horas. Às 17. É que esse horário que nós também estamos gravando o nosso programa. Maravilha. Depois eu vejo. Vai ficar disponível depois, né? Vai ficar gravado. Esse também vai estar gravado aqui no GTV e vai estar depois no YouTube. Até mais, pessoal. Obrigado pela companhia. Até a próxima palestra doutrinária. Até mais, doutor. Bruno, foi uma honra, viu? Toda nossa. Até mais.